Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Audaz. E você que está aqui com a gente já faz parte disso, você que está aí construindo com a gente, acompanhando todos os episódios. Cara, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas para que a gente possa expandir o reino de Deus através dessa plataforma. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, estabelecer o reino de Deus através desse compartilhamento, dessa vida na vida. E você também que está aí pela primeira vez, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você receber todos esses conteúdos gratuitos que vai te trazer crescimento, edificação e construção. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. E hoje está conosco o nosso pastor Daniel, da nossa comunidade local, meu brother. Fala, Senhor. Beleza? Pastor Daniel tá aí com a gente. Obrigado. É uma honra, cara, te receber aqui. A gente poder desenvolver essa conversa, você poder compartilhar sua vida, tudo aquilo que Deus está fazendo. E ele vai se apresentar para vocês, galera. Bom, obrigado aí, Sandrão, a Juventude Audaz, pelo convite. É um prazer aí estar com vocês, compartilhar um pouco da minha história, de como aconteceu tudo que a gente vive hoje aí no Ministério Menorá. E, bom, eu sou o Daniel Souza Conceição, sou casado com a pastora Silene. Nós temos a Lorena, que hoje está com 11 anos, e também a Manuela, que vai fazer 3 agora em dezembro. Somos casados já há 14 anos e estou no Ministério Menorá já há 19 anos. Me converti no Ministério Menorá e trabalho, sou designer de formação, trabalho num banco digital. E a gente vive essa vida, somos pastores auxiliares no Ministério Menorá, não em tempo integral, nós auxiliamos os pastores, porque nós temos a vida profissional que a gente exerce no secular, e a gente concilia tudo todas essas maneiras que a gente vive, a família, o trabalho, a saúde, o ministério, a gente administra todos esses momentos de vida para que o trabalho, a excelência que a gente executa no servir a Deus possa se expressar em tudo que a gente faz, não somente dentro do ministério, mas na nossa vida diária. Sim. Que louco, pastor Daniel. E pra gente começar aqui, cara, primeiro é uma honra poder te receber aqui, como eu falei, e eu sei que você tem muita coisa para compartilhar, a gente já se fala bastante, a gente tem uma unidade muito boa, a gente sempre se encontra nas corridas aí quando eu vou correr. Que ele é mais rotina. E, cara, eu queria saber primeiramente com você, pra gente poder começar aqui, pastor Daniel, como foi a sua conversão, mas na verdade, se você nasceu num berço cristão, a gente sabe que isso tem as suas importâncias, mas a gente sabe também que aqueles que não nasceram, a gente vê pessoas trazendo e carregando a presença de Deus. A gente já se vê aí, tem no nosso canal da Igreja Batista Menorá Sede, seu conteúdo ali, você sempre pregando, trazendo palavras ali, Deus te usando de forma tremenda. Mas a gente queria conhecer sua história, cara. Como que foi, se você nasceu num lar cristão. Conta um pouco pra gente da sua história até a sua juventude aí, depois como você conheceu a pastora Silene, mas vamos por etapas aí. Como foi? Você nasceu num lar cristão, conta pra gente aí, cara. Não, assim, quando era criança, minhas tias e minha mãe, minha avó, elas iam numa igreja Batista da Penha, ali na Zona Leste, Eu morava na Zona Leste. E eu acompanhava, eu e meu primo, nós somos da mesma idade ali. E eu lembro, assim, vagamente, com 6, 7 anos, eu acompanhar minhas tias e minha mãe nessa igreja, assim. Elas trabalhavam ali, no ministério, serviam, e era uma igreja tradicional, Igreja Batista tradicional. E eu acompanhava elas, ficava ali na escola dominical e lembro assim, vagamente de alguns cultos. E era uma rotina, assim, de domingo, que você vai na igreja domingo. Minha família tinha esse costume. Meu pai, ele não era convertido, então a gente acompanhava. Eu lembro de acompanhar minha avó e minhas tias. Quantos anos com a minha você tinha mãe. nessa Devia época? ter 6, 7 anos, 6, assim, 7 que eu anos. me lembro, assim. Sim.
E aí eu cresci, assim, né, como um pré-adolescente ali, acompanhando elas, assim, nesses cultos de domingo. Mas não tinha, assim, uma vivência, né, como a gente conhece hoje, assim. Minha família, eu entendia que era uma família cristã, assim, né, porque sempre estava sendo ensinada a Bíblia, minha avó, minhas tias, minha mãe sempre oravam, né, e a gente recebia visita de pastores em culto no lar. Eu lembro, assim, vagamente. Quando eu completei 12 anos, 12 para 13 anos, minha família toda parou de ir nessa igreja, né? Minhas tias, minha mãe também. Todo mundo parou e eu entrei nesse período ali de pré-adolescência para adolescência sem frequentar um ministério, né? Eu não. E aí vocês ainda estavam morando ali no mesmo local, só que vocês não tinha mais aquela rotina de estar na igreja. Não tinha. Minhas tias, assim, minha mãe começaram a vivenciar né, outras maneiras de viver, outras coisas, né? E isso acabou acarretando na nossa vivência no corpo de Cristo. A gente já não entendia muito, né? Porque você é criança, assim. Sim. E aí era uma coisa muito tradicional, não tinha, assim, né? Realmente um servir, né? Na igreja ali. E aí a minha família toda parou de ir, eu passei todo esse período ali da adolescência sem vivenciar um ministério, né? Sim. Só que desde criança, assim, né, e por causa desse estímulo, eu sempre estudei a Bíblia. Sempre gostei de ler Bíblia. Sim. Desde criança. Então, mesmo ali, adolescência, naquele período ali, afastado dos caminhos do Senhor, eu lia a Bíblia, cara. Sempre gostei das histórias e o que você acha que, tipo, te despertou para isso? É importante a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, você, nessa idade, você sempre teve uma fome, né? Por ler as escrituras, como você falou. Mas o que você acha que foi chave, assim, que trouxe, tipo, esse despertamento? Porque é difícil, né, cara? Eu vejo, tipo, pelos meus filhos, a gente sempre instrui o filho no caminho que deve andar, mas não é fácil você, tipo assim, gerar aquela fome, né? E o que você acha que foi chave, assim, que você falou assim, cara, que quando você se viu e depois você entendeu, que foi chave pra você falar assim, cara, isso me despertou pra mim ter fome da Bíblia, nessa temporada aí? Legal. Eu sempre desenhei muito, né? Desde criança, eu tenho um certo dom para desenho. E eu gostava de desenhar as histórias que tinha na Bíblia, louco, assim, por causa da escola dominical, né? Você sempre ganha, né, uma folhinha. E eu despertei muito, né, o dom do desenho ali nos estudos. E aí, quando eu desenhava a imagem, eu recebia ali, eu queria saber o que era aquela história, né? E por causa do meu nome também, Daniel, minha avó e meus tios sempre cantavam, né? Uns cantores cristãos, falam Daniel, por ser um homem de Deus, diz a Bíblia. Minha avó sempre cantava isso aí, cara. Sempre. Aí eu falo, meu, o que aconteceu com o Daniel? Por que ele foi jogado na cova, né? Aí eu ia lá ler, né? E eu sempre. E aí, conforme fui crescendo, eu despertei mesmo essa vontade de conhecer as histórias da Bíblia. Sim. E eu sempre gostei muito de ler Bíblia. Mesmo eu fiquei afastado, né, desse universo, esse mundo, igreja, né, até os 23 anos. Cara. Então, dos 12 ao 23, eu não pisei numa igreja, assim. Sim. Só para casamento, né? Sim. Mas nesse período todinho, eu sempre estava em contato com a palavra, assim. Sim. De alguma forma, eu sempre lia, orava, falava, tinha umas ideias, né, totalmente erradas, assim, pra que eu vou numa igreja? Sim. Eu não preciso estar, né, dentro de uma igreja para me conectar com Deus. Aquelas coisas que você ouve, né, e você sem entendimento, você fala, né, porque de alguma forma você quer se justificar, né? Sim. Você quer dar um alívio na consciência, né, cara? De alguma forma você, não, eu tô aqui lendo minha Bíblia, sou uma pessoa boa, sim, trabalhadora, honesta, curto minhas brincadeiras aqui, minhas coisas. E aí você vai vivendo uma vida, né, rotina, assim, sim, distante do que
a gente conhece hoje, né? O que, que é uma vida com Cristo. E uma coisa que você falou aí, pastor Daniel, que é importante, né, cara? Você falou, você vê, tipo assim, você foi despertado ali com desenhos e através dos desenhos você, tipo assim, tinha curiosidade de saber qual era a história bíblica desse desenho. Então isso é uma coisa que é importante a gente enfatizar aqui, porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos enxerguem o evangelho como a gente está enxergando, né, cara? E isso tem as suas vamos dizer, os seus filtros, que é a cosmovisão de como você enxerga as coisas. E é interessante isso, quando você falou, Uhum. porque é isso, né, cara? Por exemplo, aqueles desenhos, porque você gostava de desenho, Deus usou essa sua habilidade, esse dom para você olhar para a história bíblica e isso te marcou. E uma coisa que você falou essas histórias quando você era criança, Pastor Daniel, isso te deu, na verdade, fundamentos para você andar para frente, porque você falou que ficou até os 23 anos, mas tipo assim, cara, aquela palavra estava dentro de você, você não conseguia esquecer. Por quê? Porque os fundamentos foram postos ali, é isso? Sim, sim. Mesmo, né, nesse período, assim, de afastamento e assim, vivendo cenários na vida, né, emocional, familiar, assim, bem complicados, eu vivenciava um contexto de aprendizado daquilo que Sim, era fundamento da Bíblia, né? sim, E eu sempre valorizei muito, assim, né? De alguma forma eu orava, sabe? Chegava às vezes, né? Às vezes de noitadas, assim, e orava, já perdão, cara. né? Sabe, tinha, assim, um fundamento que foi plantado, assim, de alguma forma que nunca foi perdido, assim, né? Sim, Muito por causa desse contexto que, né, minha avó, minhas tias, minha mãe sempre deram muita importância, assim. Meus tios também, eles também conheciam muito a Bíblia, assim. Em casa sempre se falou muito da Bíblia, mas se vivia pouco, assim, né? sim, Mas falavam muito. Então, mas de alguma forma aquilo me pegou, né? De o interesse, assim, né? De sim, realmente conhecer. E durante, né, esse período, assim, de adolescência, né? E crescimento, eu também comecei a me conectar muito com a natureza, assim, com coisas, né, eu surfava, praticava muito esporte, então eu estava sempre em contato com a sim, natureza, assim. Então aquilo me despertou de questionamentos, assim, né, de como eu via Deus sim, sem ser um Deus que é ensinado dentro de uma igreja, né? sim, Então, vivenciar, né, o mar, o esporte no mar, as ondas, né, ver as paisagens, estar em contato com a natureza também me conectava de alguma forma com o que Deus ensinava, né? A criação. que louco, hein, cara? E assim, e aí eu comecei a cair muito para esse imaginário, né? De criar, de desenhar, Sim, né, de se inspirar naquilo que eu vivenciava para poder desenhar, né? E a Bíblia tem histórias, né? E você acaba vendo assim que, né, Deus é o criador de todas as coisas, né? sim, E ele fez tudo com detalhes, né? Então eu vivenciava através do esporte cenas que marcavam assim a presença de Deus na minha vida, né? meu Deus. Então foi muito isso assim, esse período, né, de afastamento mesmo de uma vida com Cristo ali, né, ministerialmente falando. Mas de alguma forma eu estava sempre conectado assim, com a palavra. E é louco porque essa parada de designer, tipo, criatividade, tá É, com você, é um dom que Deus te deu, né, cara? E você percebe isso, Deus falando com você, tipo, no meio desse tempo. É muito louco essa conexão, velho. Eu tô impressionado com isso daqui, eu não sabia disso, cara. Não, é muito louco mesmo. E nesse tempo que você ficou ali até os 23 anos, você, como você falou, você sentia Deus falando com você. Porque muitas das vezes a gente até tem alguns paradigmas, né? Que a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, né, Pastor Daniel? E a sim, gente sabe que Deus, ele não é evangélico. Deus é Deus.
E é claro que o evangélico é a forma como se vive o evangelho de Cristo. Mas Deus, ele é Deus, cara. Sim, Então, domina assim, todas as coisas. e ele vai aparecer onde ele quiser, no momento que ele quiser, e ele vai alcançar as pessoas, como aconteceu com você, no surf, no esporte. Isso é muito incrível. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, falando pro pessoal sobre essa questão assim, cara, de você enxergar Deus nesses aspectos, sabe? Tipo assim, da vida diária, porque muitas vezes, tipo assim, dependendo do contexto cristão que a gente cresce, né, cara, as pessoas elas acham que elas só vão encontrar Deus, tipo, num ambiente espiritual, mas esquece que todo ambiente é espiritual. Que você é um sacerdote de Deus, você está na presença de Deus em todo o tempo, tem uma vida cultica de culto, de relacionamento com o Espírito Santo. Fala um pouco sobre isso. Um pouco sobre isso, como foi essas experiências que você encontrou a presença de Deus. Tipo, você já falou bastante sobre isso agora. Mas assim, cara, para as pessoas começar a abrir os olhos para isso, né, Pastor Daniel? Sim. Bom, assim, começou muito uma vivência assim no litoral. Então, eu vivia muito em Bertioga ali com meus primos, meus amigos ali. Então, eu cresci muito indo pra vivendo São Paulo, Bertioga, essa conexão, né? Então, todo final de semana eu tava em Bertioga, assim, na praia. E eu gostava muito de praia. Ainda gosto, assim, muito, né? Então, ainda até brinco, né, com a pastora Silene, que quando a gente ficar mais velhinho, a gente vai morar, né, na praia pintando quadro, né? Ela dá risada. Né? Mas aí são outros planos. Mas essa vivência, assim, né, no litoral, começou a me trazer uma conexão, porque eu vivia dentro de casa, assim, um ambiente muito conturbado. Né? Meus pais não tinham um bom relacionamento e isso, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Eu absorvo e me fecho, entendeu? Sim. Então, quando eu estava em contato ali com o esporte, né, com a natureza, eu conseguia, né, de alguma forma, me aliviar. E nessa meditação ali, nesse tempo assim de estar vivendo ali, né, essa conexão com a natureza e com o esporte, eu sentia a presença de Deus, né, me aliviando, me dando paz. Que louco, cara. Salvando dos perrengues, né? Porque eu morri afogado muitas vezes, né? E assim, essa conexão de você descobrir, né, Deus de alguma forma ali presente naquilo que você está vivendo, é uma percepção, né, uma sensibilidade, porque Deus não está alheio às nossas vidas, né? Deus Sim. está, né? A Bíblia fala que, né, nosso Pai ele não dorme. Então, né, você dorme, tá ali, mas Deus ainda está conectado com tudo que está acontecendo. Sim. E então a nossa vida não está separada né, daquilo que a gente faz de rotina. Né, agora não, agora eu vou estar lá com o Senhor. Não, nós estamos conectados em tudo, né? E só que quando você separa, né, um momento ali para estar, né, em contato com o Senhor e prestando atenção, né, no que Ele está fazendo, você começa a ter essa percepção de como o Senhor fala, né? E a minha conversão foi assim também, um processo. Porque depois de um período assim muito longo, afastado dos caminhos do Senhor, vivendo assim, né, uma vida totalmente degradante, né, com um monte de atitudes erradas, comportamentos, né, nem vou aprofundar muito, mas né, tudo que aquilo que a gente orienta a não ser feito, né, era uma vida que eu vivia. Então, chegou um período que eu tava, assim, né, precisava de um direcionamento, um rumo, assim, e eu comecei a questionar Deus. Porque eu lia, eu falava, cadê você? Eu não tô sentindo você na minha vida, né, né, orando, assim. Aí um dia, lá em casa, assim... E nisso você tava, tipo, nas suas vibes, nos seus rolês, tipo, com a galera e tudo, surfando, tipo, fazendo os seus rolês ali. Vivendo a vida, eu trabalhava já trabalhava aqui em São Paulo, aí eu já tinha carro, ainda não tava na faculdade, mas
Já estudava, já... Aí você começa a, tipo, sentir uma parada que tá faltando alguma coisa. Por mais que você tava se dando bem no trabalho, crescendo profissionalmente ali, né? Já ia entrar pra faculdade e tal, desenvolvendo sua vida de jovem, né? Todo jovem, é até bom a gente falar sobre isso, é importante o jovem se desenvolver, né, Pastor Daniel? Como pessoa, que uma das coisas que a gente sempre vê, Jesus, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele crescia como pessoa, como homem. E também, tipo, e se fosse no caso de uma mulher, cresce como uma mulher. E também diante de Deus, ou seja, no relacionamento com Deus e vivendo uma vida diária, né? Sim. Isso é importante a gente falar. E nesse tempo aí, você começa a sentir tipo um vazio. E aí você fala, cara, eu preciso encontrar Deus. Você começa a falar com o Espírito Santo. Eu tava no período assim, né, de... Eu tive um encontro mesmo com Deus. Posso contar mais detalhes? Sim. Eu tava muito abalado, assim, emocionalmente, porque eu tava vivendo um período ali de muito conturbado, assim, familiar, emocional, né? Eu sentia muitas dores no corpo, tinha um sentimento, assim, muito ruim com relação à maneira como eu tava vivendo, né? Meu Deus, cara. E aí eu comecei a questionar muito, assim, né? Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida, né? O que vai ser meu futuro? Meu Deus. E assim, uma coisa que minha mãe, né, sempre me orientou muito era buscar conhecimento, estudo, né? Pra poder realmente ter uma profissão, você, né, ter um bom trabalho. E isso eu sempre fiz, né? Muito focado no que eu gostava de fazer, que era desenhar, né? E assim, era muito difícil na época você ter, assim, uma profissão, né? Que eu não conhecia ninguém que era designer, eu não sabia quem que era. Então eu tinha muitos sonhos, assim, que estavam meio desencaixados, né? Trabalhava com informática e assim, eu comecei a questionar muito. Tava desorientado, assim. Eu lembro de você, cara, quando você trabalhava no Campus Sales, velho. Sim, eu trabalhei. Temporada lá, você já ia na igreja. Já ia na comecei, igreja. Você começou, eu comecei... Mas eu via você lá na igreja e você trabalhava no Campus Sales, mano. Foi. Cara, eu lembro dessa temporada aí. Mas a gente não se falava, diferença de idade. Uhum. Sim, eu trabalhei no Campus Sales quase 4 anos. Sim. Foi um período bom. Eu entrei lá como estagiário, eu tinha, se eu não me engano, 20 anos. 19 para 20 anos. Foi um período bom, assim. Comecei a trabalhar. Então, nesse período, eu comecei a... foi até um ponto que você colocou. Ali no Campus Sales eu consegui me desenvolver bem profissionalmente, né? Sim. Toda a liderança ela gostava muito de mim. Aí eu comecei a ganhar bem ali, né? Financeiramente. E comecei a vivenciar, né, coisas que acabaram depois me prejudicando, né? Sim. Todas essas questões aí de noitadas, essas, né, que a gente vive... Só vibe de juventude, né? Que a gente vive fora do mundo, né? Não sabia o que era. Eu lembro até que o pessoal da biblioteca, né, as meninas que trabalhavam na biblioteca, elas falavam de Jesus pra mim. E aí eu nossa, falava, pra que você vai na igreja, né? Sim. Você não precisa. E eu tava naquela, né, bem afundado mesmo, assim, bem baladeira. Nesses desejos, nas vontades, né? E aí elas falavam sempre. Só que lá tinha um inspetor, ele era um cristão e assim, ele me contava umas histórias assim que ele vivenciava muito impactantes assim com o Espírito Santo. E ali ele sempre tava, ele não ficava, sabe, forçando, mas ele contava as histórias que ele vivia, né? E ele sofria muita perseguição ali dentro. Sim. Por ele ser assim, né? E aí, quando eu contava algumas histórias que eu também sabia da Bíblia, ele falava, pô, mas como você sabe? Você não vai negar? Eu falava, eu sempre leio a Bíblia e tal. E aí ele começou a me contar experiências, assim, que ele viveu, né? Sim. Que ele era, assim, uma pessoa que realmente tinha muitas experiências com o Espírito Santo, né? Sim. E por conhecer, né, a palavra, orar e começar a ouvir, assim, né, relatos, eu comecei a questionar Deus, falar, se você existe, né,
por que que eu tô vivendo assim? Por que que, né? Não tinha uma orientação de buscar ele, Sim. não sei, de alguma forma se converter. Eu não sabia Sim. o que que era se converter, né? E aí um dia lá na minha casa, lá na casa dos meus pais, lá em Bertioga, no quarto, sozinho em casa, ninguém. Meu Deus. Que eu ia, ficava no final de semana, às vezes ficava um mês lá, né? Mas você tava, tipo, sozinho na casa também, ô? Sozinho na Sozinho casa. na casa. Sozinho na O santo casa, apareceu. eu comecei a orar pra Deus. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia assim, eu tive um encontro com Deus Meu Deus. dentro de casa. É uma coisa muito louca assim de lembrar, porque nem lembrava desses detalhes assim, né? Eu fui visitado por Deus ali no quarto, em casa, sozinho. E aí eu chorei muito, né? Chorei demais ali no momento. Que louco, Deus cara. me falou, e Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: é, eu tô aqui, e em 3 meses eu vou mudar a sua vida. Meu Deus. E aí, cara, eu fiquei com aquela coisa, né? O que eu vivi aqui, né? Meu Deus do céu, o que foi isso e tal? Um mover, assim, de horas, sabe? De horas mesmo, assim, lá dentro, sozinho. Meu Deus, mano. E. E pastor Daniel, só um detalhe. Cara, pra quem fala um pouco, tipo assim, ó, nesse sentido aí, pra aquela galera que, tipo assim, tá buscando a Deus, tá com problema e não tá encontrando. Foi o encontro que você teve com Deus Foi. aí. O que você aconselha pra eles, tipo assim, a galera que tá assistindo aqui, cara, você tá com problema, você tá assim, faz isso, cara. É um desejo, né? É um desejo de se encontrar com a sua origem, né? Quando você tá perdido é porque você, né, perdeu uma conexão com aquilo, né? Eu creio, né, que Deus nos criou. Então, Sim, quando você se desconecta da orientação que seu pai, né, que o seu criador, né, pensou para você, você fica perdido. sim, mano. Nada vai te preencher. Nada vai, né, se colocar nesse lugar. Então, por mais que você conquiste, por mais que você, né, busque, você seja bem-sucedido, cara, nada vai preencher os planos que Deus tem para você, né? Sim. E eu acho que foi muito isso, assim, né? Eu estava desconectado e quando eu realmente falei, Senhor, cadê você na minha vida? Não tô te achando. Ele sempre esteve, na verdade. Sim. Só que eu estava, né, desorientado. E aí Deus se revelou assim mesmo nesse dia, né? Foi, assim, para mim foi algo muito sobrenatural. Você ouviu, tipo, a voz dele falando com Deus, você, eu vou te mudar em não, 3 meses. cara, foi uma experiência mesmo, assim, de visitação mesmo, Meu Deus, mano. né? Fiquei realmente muito tonto, chorei demais e, nossa, eu lembro de ser realmente ser algo, eu falei assim, não Encontro, sei o né? que que é isso, né? E aí foi muito forte, porque foram 3 meses que eu comecei a falar, eu fiquei tão impactado que eu falei assim, tá, e agora o que que Deus vai fazer na minha vida, né? E aí tudo que acontecia comigo, eu orava e falava, Deus, será que é isso aqui que você tá me mostrando, tal? Que da hora, hein, E aí eu cara? comecei a ter uma proximidade ali com o que Deus estava me falando. E Sim. eu não sabia muito bem o que que era. E aí eu passei um período assim mais caseiro, parei de sair, me afastei dos meus amigos da época. Você conseguiu perceber que, tipo, aquelas paradas, tipo, de sair, vibe, tipo, de jovens, balada, tipo, colar nos rolês, Ah, isso era destrutivo. Não tava te fazendo bem. tava, E tava quando você acabando encontra a comigo. presença de Deus, você fala, mano, isso daqui não é pra mim, cara. Sim, eu não conseguia mais assim ter as mesmas conversas, ter os mesmos é, é, rolês assim que o pessoal queria fazer, estar naqueles ambientes. E assim, eu ia às vezes e me sentia muito mal, não queria estar, voltava sentindo muitas dores. E eu não queria mais assim, né? E meus amigos falavam, meu, você tá estranho, não sei o quê. Né, eu andava de skate com a galera, no que Sim. eu passava, eu andava de skate de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Virava, dias, né? A Saía de galera casa, ali. às vezes eu saía de casa na quinta, voltava domingo, Sim.
né? Então a galera, e muita gente, assim, envolvida nos bairros, tudo. E fala, meu, você tá estranho, cara, você tá estranho. E aí eu tava vivendo isso. É, nesse período eu já estava trabalhando no Campos Sales. E aí que entra, né, a história minha com a pastora Silene. Sim. Porque nesses 3 meses foi onde eu conheci ela. Então, nessa transformação que Deus falou pra você que ia fazer na sua vida, veio já sua namorada que se tornou sua Sim. esposa, e a pastora Silene. Sim. Então, isso fez parte do pacote Com 3 transformador de meses, Deus, cara. com 3 Meu meses Deus, eu cara. conheci a Silene. Assim, no final dos 3 meses foi quando eu. Na verdade, assim, lá no Campos Sales, eu trabalhei bastante tempo lá. E aí eu trabalhava dentro do laboratório de informática, então eu conhecia a faculdade inteira, né? Sim. Aquela coisa, né? Muito popular, não sei o que, todo mundo, né, gostava assim, e aí ficava aquele, né? Um monte de cara dentro do laboratório, uns amigos e tal. E aí sempre quando a pastora Silene passava assim no corredor, eu falava pros meus amigos, falava, olha, aquela menina ali eu namorava, né? Porque namoraram uma coisa assim que a gente nem Sim. cogitava, né? Ninguém Sim. queria namorar, né? Falava, não, que namorar o quê? Tá louco. Mas aquela ali Né? você Aí eu falava. falava, brincava com eles, falava, meu, com aquela ali eu namoraria. Mas assim, sabe, nem conhecia ela, nem sabia. E aí, nesse período, cara, desses 3 meses, eu tava muito atento ao que eu estava fazendo. A gente começou a se conhecer, assim, ela precisou de um auxílio lá no laboratório de informática, glória a Deus, ao FIES, né? Financiamento estudantil. E aí eu dei uma ajuda pra ela e tal. E aí a gente começou a se conhecer. E aí conversando assim, né? Nossa, ela parecia um anjo, assim, né? Porque ela era todo torto, né? E ela toda certinha, né? Aí eu falava, nossa, essa menina, né, ela fala de umas coisas assim que tá muito desconecto, né? Ela nunca vai me querer e tal, né? Só que aí a gente foi se conhecendo, assim, nesse período. E, e aí ela falou assim, ela falou, eu vou numa igreja, eu vou na igreja. É sério, tal. Aí eu já Olha as conexões do Espírito Santo, eu vou cara. numa igreja, né? Aí eu já fiquei, né? Já tava atento nos detalhes, aí ela falou, eu vou numa igreja batista. Meu Aí eu Deus, falei, cara. aí conectou com aquilo que eu vivia lá quando eu era criança e eu gostava, né, Sim. dos batistas, né, os batistas é Bíblia, né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu falei, aí só que pensando, eu falei, nossa, agora é que ela vai me querer mesmo, né? A menina é da igreja e tal. Só que aí a gente, né, começou a se conhecer, a gente acabou saindo algumas vezes, a gente ficou junto. E ali no primeiro mês que a gente estava ali, né, começou a se conhecer, ela me convidou para vir na igreja. Aí eu dei algumas desculpas assim no começo e tal, mas teve ali, acho que por volta de outubro de 2003, eu vim com ela num culto. Quando eu cheguei ali na Menorá, na entrada ali, né, meu, foi assim, outra experiência. É muito marcante na minha vida também, assim. Quando eu entrei ali na porta ali da Menorá, eu nunca vou esquecer disso, assim. Parece que o ambiente se transformou, assim, Meu Deus, mano. né? E eu comecei a ver tudo rodar, assim, cara. Tudo rodava. Assim. Eu lembro a Liliane cantando Sim. o louvor que ela tava cantando, assim, né? Preciso de ti, né? De diante do trono. E, cara, aquela cena, assim, eu entrando, né? Rodando tudo e aquele louvor. E parecia que tinha sido Não era uma sensação ruim. Apesar de eu estar meio, né? Tonto, assim. Era uma sensação de nossa, eu te encontrei, Meu Deus. Que né? louco. Você veio, né? Você atendeu a chamada. E aí, o AP, o apóstolo Paulo, na época ainda pastor, estava ministrando, né? E a ministração dele, assim,
me impactou, me conectou. Parecia que a Silene tinha contado tudo. Naquele dia mesmo ele fez um apelo, naquele dia mesmo, quem quer se reconciliar, eu Glória a Deus. já levantei a mão e eu tô lá até hoje, cara. Nunca mais saí, cara. Nem pra nenhum lado, assim, né, cara. Tô lá até hoje. E foi isso, cara. Foi assim que eu me converti, nesse processo, assim, de Sim. um encontro muito impactante com o Senhor. E mesmo afastado, sem ninguém pregar pra você, nada. Sim. Até esses 3 meses finais que eu conheci ela, me convidou, eu fui pra igreja e aconteceu isso. E aí sim, eu realmente me desconectei de tudo, de toda aquela vida que eu tinha, das amizades, né, que de alguma forma eu não conseguia, assim, viver uma vida nova se eu não me desconectasse. Né? Não tinha como. Muita gente fala, pô, mas você tem que, não pode esquecer dos amigos, mas não tinha como eu mudar a minha vida, ser transformado vivendo o ambiente que eu vivia, né? Então eu tive que me desconectar. Muitos amigos, assim, da época, né? Mais os amigos mais próximos mesmo são todos lá de Bertioga, né? A gente fala que é a gangue dos 12 lá, né? É muito engraçado, porque hoje os 12 são convertidos, assim. Glória a Deus, cara. Hoje a gente conversa, tá todo mundo velho já. Mas a gente fala, meu, como Deus é que marcou pode, os cara? caras. Não dá pra acreditar Deus que buscou os caras. tem alguns pastores. Ia Meu ser uma Deus. vivência, né? Então, foi muito esse período, assim, né? Um propósito de vida. E aí, nesse trabalhar dos 3 meses, eu iniciei o ministério, E no Ministério Minorar. E uma das coisas, ô pastor Daniel, você falou sobre você sentir muitas dores. Tipo assim, você começou a ver que tipo, aquilo não era pra você. Talvez a gente possa ter pessoas assistindo esse podcast agora que, tipo, o cara ele não tá conseguindo sair do mundo. Tipo assim, não tá conseguindo sair desse ciclo. E a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, cara, quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que buscar, bate na porta que ela vai se abrir. E Jesus ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tipo, para aquelas pessoas que estão aqui assistindo e que, tipo, o cara ele tá nessa vibe assim, de, tipo assim, cara, eu acho que, tipo assim, o mundo tá mais da hora, ou ele já nasceu num berço cristão e ele, tipo assim, ele tá falando assim, cara, eu não sei, tipo, o mundo tá mais atrativo. E você falou, tipo, que é tudo destrutivo, cara. É como você falou assim, cara, eu sentia dores, eu sentia um vazio. O que você traz de direcionamento como um testemunho? Tipo assim, o que não vale a pena você se afastar da presença de Deus? Fala um pouco sobre isso. O que você traz de direcionamento para essas pessoas agora aí? Assim, Sandrão, a gente quando não conhece ou quando não vivencia, né, muita gente está nessa situação, né, de viver, na verdade, o que as pessoas falam e pregam, que é curtir. Eu tô curtindo a minha vida. Eu tô aqui, né, num barzinho, eu tô aqui numa noite, numa balada, num pagode, num samba, num reggae, que eu gostava muito de reggae. E aí você não tá fazendo né, no seu entendimento, você não tá fazendo nada errado, você tá se divertindo. E muitos anos vivendo isso, né, tantas histórias que aconteceram na minha vida, vivenciando essas situações, né, de zoeira mesmo, né? Eu queria estar na zoeira, com os amigos e tal. Foram me gerando situações de percepção que eu falava, meu, isso aqui não vai dar em nada. Sim. Porque você gasta dinheiro, você perde, né, saúde, você vivencia muitos perigos, né, na noite. Você pode estar no lugar errado na hora errada. Já teve uma vez, por exemplo, que eu tava numa sorveteria com meus amigos lá, né, que era um point,
E chegou 2 caras de moto do meu lado, assim, tinha uma mesa aqui, assim, eu tava encostado no poste, tinha uma mesa do lado e eles metralharam essa mesa inteira. Meu Deus, cara. Né? E eu tava aqui, eu fiquei no poste e um cara caiu atrás de mim com um tiro no coração. Então, assim, um livramento, né? Livramento, cara. Então, várias outras situações de acidente de carro, né, de situações assim de assalto, né, de crimes. Então, assim, eu conhecia muita gente porque, né, eu morava num bairro de periferia e eu cresci com todos esses, com meus amigos ali que eram crianças e depois viraram, né, acabaram virando aí né, pessoas que entraram para o mundo do crime. Sim. Só que como você conhece, né, então você acaba ficando é uma rotina ali, né? Então você vivencia aquilo como se fosse uma coisa normal. Né? E é isso que as pessoas às vezes acham que a vida com Deus, uma vida de alguém que é cristão, ela é uma vida chata. Sim. Ela, eu não vou para uma igreja porque eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de curtir minha zoeira, minha balada, né? E, cara, você se apega a algo tão fútil, né? Algo que é tão destrutivo. Sim. E que não te constrói nada. Sim. Né? Você não consegue construir, cara. De algum momento você vai desabar ali alguma coisa que você está construindo nessa base, né? E o que eu aconselho é isso, é você parar para pensar, pôr a cabeça no lugar, não pensar só nos prazeres momentâneos. Né? Tem muita gente que extravasa. Hoje a gente vê, né, o álcool muito pulverizado em todas as camadas sociais. É uma válvula, né, de escape, né? Dos problemas, então, né? Sim, hoje as pessoas que não bebem são estranhas, né? Sim, cara. E assim, você fala, eu não bebo. Cara, a pessoa olha pra você e fala, meu, da onde que você é, né? Sim. Te acha estranho. E só que é uma decisão, é uma forma, não é fácil largar, não é fácil, né, a pessoa que vivencia diariamente o consumo assim, né, desse tipo de coisa, largar. Então ela vai precisar de um processo ali, às vezes de um auxílio de uma clínica, um especialista, ou uma firme convicção, né, de entender que aquilo ali não vai levar você para lugar nenhum. Eu vivenciei na minha família, né, um tio que ele morreu de cirrose com 33 anos. Meu Deus. Dentro de casa, morreu no carro com a minha mãe, assim. Minha mãe levando ele, socorrendo, ele morreu dentro do carro. Assim. E assim, eram situações terríveis, porque ele bebia demais. Então, né, a morte dele acabou, de alguma forma, me associando com um futuro que não era legal, né? Então, é isso, cara. É você perceber que o prazer momentâneo, uma hora ele vai cobrar um preço. E foi muito isso, assim, eu tava nessa situação, assim, de destruído emocionalmente, assim. Porque às vezes isso, né, pastor Daniel? Aquele que ama o prazer padece necessidades, cara. Sim, e você... Muitas vezes, o que a pessoa tá fazendo? Ela tá encobrindo. Ela não tá tentando resolver. Porque de manhã, né, vai passar e vai voltar tudo, né? Aquela situação. Então a pessoa, ela se mascara naquela situação. Então, constantemente, ela vai buscar esse prazer. Né? E foi isso que eu deixei, assim, né? Nesse encontro com Deus. Foi um processo, lógico, não consegui, né, de imediato, né? Mas foi aos poucos deixando de vivenciar. E conhecendo uma perspectiva isso, né, nova. pastor Daniel, porque tem pessoas que a gente já viu e conhece, até amigos, que o cara se converteu rápido. Mas tem pessoas que é um processo, né? Assim, você vai sendo transformado. Sim. Você vai conhecendo a verdade vai te libertando. A mentira aprisiona, mas a ignorância aprisiona, mas a verdade liberta. Esse você falou, é o processo, cara. E nesse processo, você pode incluir, cara, vai pra igreja,
lê a Bíblia, medita nas escrituras, ora, tipo, fala com Deus. Isso tudo é um processo, né, Sim. pastor Eu Daniel? fiquei, eu fiquei cerca de 2 anos no Ministério Menorá só turistando, né? Eu falava pra pastora Silene, porque eu vinha, né? Eu via e tal. E assim, a igreja era muito avivada, né? Era uma Sim. coisa assim, né? Tinha muita é, manifestação espiritual, né? Dos dois lados, né? E aí eu olhava aquilo porque eu tinha uma lembrança de uma igreja tradicional que não podia nem Sim, bater cara. palmas, né? E a menorá era aquela coisa, né? 2 cultos na sequência lotada e muito avivada, né? Intensa. E aí eu via coisa assim que eu falava, meu, o que que esse pessoal tá fazendo, né? E eu não conhecia, então eu achava estranho. Então, Sim. em meio ao processo de libertação, eu fui conhecendo o que que era uma vida dentro da igreja, assim, né? E só que assim, era bem racional, não tinha, né? Eu via as pessoas falando em línguas assim, eu falava, meu, o que que esse cara tá fazendo, Que cara? dialeto é Ah, o que esse, que é cara? isso? E bom, caía, cara. Meu, ajuda, ninguém ajuda, né? Aí, O que nossa, tá a Celene rolando aí, dava cara? risada. Não, não, não vai ajudar, a pessoa É o tá. Espírito Santo. Aí, né, eu lembro até que tinha irmã que vinha lá do corredor, lá da parede até a outra, assim, né, rodando. Aí eu falava, meu, o que que essa mulher tá fazendo? Que coisa louca, né? E não entendia nada, né? E, cara, eu falava, meu, mas pra que isso, né? Um exagero. Então, em meio a esse processo de transformação, você vai conhecendo se você sentir um desejo, uma percepção do que aquilo é importante. Sim, Então eu tinha esse desejo. Por exemplo, o pastor Paulo pregando me conectava, sim. me prendia, né? Então ali sim eu tinha um momento assim de falar, até hoje a gente Reflexão, tem muito essa conexão. conexão, né? E aí existe, né, sobre uma unção de sabedoria muito grande. Então aí era a hora que eu falava, né, pelo menos essa pessoa aqui tá consciente, né? E aí, né, era muito uma questão muito emocional, assim, né, das pessoas. Sim. Então eu ficava com aquela coisa, né? Então, 2 anos praticamente, né? Até eu ter uma experiência com isso, né? Eu lembro que eu fui no banheiro, assim, um momento. Eu não sei se estava no apelo e tal. Quando eu saí do banheiro, eu não acreditava, assim, em manifestação do espírito, É. Era, você de veio de uma línguas, dons de igreja línguas, sabe? tradicional Ah, e meu, essa tipo, pessoa tá emocionada, né? sim. E aí, quando eu saí ali do banheiro, na porta, eu dei de cara com uma criança, cara. Uma criança, Meu assim, Deus, de cara. uns 6 anos, 6, 7 anos, mas falando, assim, em línguas, cara, de um jeito. E a mãe dela tava ajoelhada no chão, assim, abraçando nos pés dela, parecia uma cachoeira chorando. Meu Aí, a Deus. hora que eu olhei aquilo, eu falei, opa, Tem- aqui tem alguma coisa diferente, né? E foi como uma escama, assim, que caiu dos olhos, né? E assim, eu realmente vi que era a presença do Espírito Santo. Aí eu comecei, meu, Espírito Santo, que é isso e tal? E aí comecei a me aprofundar e entender quais eram o poder do Espírito Santo, né? O que, que era o Espírito Santo, de o que era viver isso. E aí sim eu comecei a viver uma vida de Relacionamento. relacionamento com o Espírito Santo. Então eu não contava com a ação do Espírito Santo na minha transformação. Você ficava só ali nas Entendeu? escrituras, Sim, mas tentando estava ler e tal, mas faltando o teu encontro com o poder de Deus, sim, cara. com o poder da libertação. Sim, E aí foi tudo mais assim, fácil, não digo fácil, mas foi mais claro sim, entender sim, por, por causa desse processo, né? Então, quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo tem espaço para agir. Então sim, fica mais fácil, né? Então, se alguém está buscando se libertar, busque um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele faz esse processo para você, porque você ainda vai querer segurar muita coisa, né? De questões de tudo assim, né? Questão financeira, de dízimo, de batismo com o Espírito Santo, de conversão, de orar.
né? Então, cada um tem uma coisa que pega. Então, quando o Espírito Santo vem mesmo e você se entrega, aí você começa a vivenciar Transformação. transformação, né? Tem pessoas, né, Pastor Daniel, que, tipo, até pensa assim, cara, eu preciso melhorar a minha vida pra depois, tipo, ir pra igreja e servir a Deus e, tipo assim, É. cara, aí sim eu vou viver o Aí evangelho. você não Só consegue. que é como se você, tipo assim, se limpasse com lencinho pra ir tomar banho no chuveiro, né, cara? É, Então, tipo, já entra no chuveiro direto e deixa Deus, Deixa tipo, Deus te limpar, trabalhar. cara. E transformar sua vida. Vem como que você tá, velho. sim, tem que ter, assim, tem que ter paciência no processo, né? Sim. Tem pessoas que existem, claro, uma dificuldade, às vezes, com libertação, né, de alma mesmo, porque às vezes teve contato com ocultismo, com outras, né, foi consagrado em algum lugar. Aí a gente entende que existe uma batalha espiritual mais Sim. forte, né? Tem situações, às vezes, pessoas de vício mesmo, muito profundo. Em N situações, né? E no meu caso foi muito mais quebrar, né, essa razão para deixar o Espírito Santo agir. Então, esse envolvimento com o Espírito Santo é o que faz você ser transformado dia após dia. Não adianta você querer, né, achar que você vai entrar na igreja no outro dia, nossa, você virou, né, O apóstolo Paulo. virou ali Da Bíblia. né, a vossa santidade ali, mas é um processo e isso é contínuo. É Né? contínuo, Eu estou cara. há 19 anos na Menorá, vivendo a palavra de Deus, buscando, e a gente ainda sofre, né, questões de transformação. Ninguém, apesar de, né, da gente ocupar esse papel como pastor, a gente ainda sofre, né, questões, né, internas e de transformação diária. Sim. E é o Espírito Santo que faz esse papel de trabalhar nas nossas vidas. Né? Pastor Daniel, aí depois dessa temporada ali que você encontrou o Espírito Santo, aí você casou, hoje você é pai de duas meninas incríveis, lindas, te vendo sempre aí nas fotos, acompanha você no Instagram e também na igreja local. Cara, e aí Deus te deu uma família incrível, porque aquele cara que tava lá atrás, tipo assim, sem perspectiva, Deus te deu uma esposa, filhas incrível, e depois você adentrou no ministério. E fala um pouco assim para os jovens, para eles entenderem, quem tá aqui acompanhando a gente, tá assistindo, o quão é importante a família, né, cara? Porque é plano de Deus família, né? E Deus, ele é muito interessado que você forme uma família, que você construa, deixe um legado, né? Isso é o plano de Deus para nós. E, tipo assim, talvez a gente pode ter algum jovem que, tipo assim, nasceu numa família que, tipo assim, não tem muita condição, e aí ele até não acredita que pode se casar, ter filhos, porque hoje a gente está vivendo uma economia muito difícil, né, cara, financeira, mas quando você passou por essa temporada, e, cara, nunca nada é 100%, né? Tipo assim, a gente tá em transformação, mas fala um pouco sobre isso, Sim. sobre a importância claro, aí agora dentro do contexto cristão que você tá falando, tipo assim, cara, Deus tem esses planos para você, um pouco sobre Sim. isso. Eu sempre tive, né, um desejo de ter uma família, de ser pai, né, ter uma esposa. E quando, né, a gente começou a namorar, a gente conectou muito esses sonhos, né, essas perspectivas de futuro. Então, uma primeira dica é você se conectar com alguém que sonhe como você sonha, Que né, seja luz também, né? que mire, né. Pô, a situação hoje é X, mas eu miro lá na frente e ela vai virar 3x, entendeu? Sim. Então, né, a pastora Silene, a gente sempre sonhou muito juntos, assim, tudo que a gente ia viver. E aí até tem uma experiência que eu vivi quando a gente tinha mais ou menos um ano de namoro. A gente não tava num período muito legal, assim. E aí a gente foi pra igreja, eu não lembro se era um culto de jovens e tal. A gente viveu um pouco do período aí dos jovens, viu o Audaz nascer e tal. Mas a gente tava num período muito ruim, assim, do relacionamento, e eu fiquei lá no fundo da igreja, lá no canto, e fiquei orando lá. E perguntando pra Deus, assim, Deus, será que é pra eu continuar?
já tava firme na igreja, tava bem, assim, mas a gente não tava muito legal. E aí perguntei pra Deus, né? E aí começou um louvor lá, no ministério louvando e tal. Cara, eu entrei assim num ambiente, assim. Sim. Fiquei naquele mover, né? Sentindo a presença de Deus. E aí Deus me deu uma visão. Deus me respondeu a oração com uma visão. Que era eu e a Silene secando um bebê, uma menina, Meu Deus, mano. secando uma menina assim. Sabe quando você dá banho, você põe numa bancadinha assim, começa a secar? E a menina era, né, com o cabelinho bem liso, preto assim, bem branquinha, com os cachos assim. E aí Deus falou, né, ó, se você continuar, é isso que eu tenho pra você, é uma Meu Deus do família. céu. Que louco. E aí eu entendi, eu falei, não, então É a vontade de é isso que a Deus. gente vai fazer. Aí a gente conversou, superou ali as dificuldades que estava tendo, né? Abriu mão, outro abriu mão de algumas coisas e a gente seguiu. Né? E a gente namorou um bom período construindo o nosso futuro. Sim. Então a gente, né, sempre teve o objetivo de, né, de construir, né? Compramos nosso apartamento, né? Fizemos aí planejamos nosso casamento. E aí, isso que é louco, cara. Quando a gente tinha 2 anos de já casados, tudo, ela engravidou. E aí eu falei pra ela, falei, uma menina. Sem Isso fazer, sem fazer o exame. 6 anos depois, cara, dessa visão. E aí eu falei Meu assim, uma Deus, cara. menina tal. Aí ela falou, aí eu expliquei pra ela como que foi. Aí, mas como que assim? Como que ela vai nascer com esse cabelo e tal? Aí eu falei, a gente tem o cabelo, né, duro. E é assim, cara. Deus me mostrou ela assim. Aí, até na família a gente brincava, né, que o pessoal queria a menina. Falava, gente, sem chance. Deus já me mostrou que é uma menina e tal. E Lá aí, atrás você tava com essa é, palavra queimando no seu coração. eu sempre Essa tive visão. isso, cara. Glória a Sempre Deus. tive, assim, que eu tinha certeza que era. E aí, olha só, né? A gente. Depois que a Lorena nasceu e tal, quando ela tinha uns 6 meses, assim, eu saí do. A gente morava num apartamento e a Selene tava secando ela na bancadinha, assim, né? Quando eu entrei no quarto, eu vi a cena Meu que Deus Deus, me mano. mostrou quando a gente tinha 1 ano de namoro, 6 anos atrás, cara. Sim. Até ficou arrepiado, cara. Então, tipo, uma experiência. São experiências marcantes de, com Deus, assim. E Deus te mostra se você pensa no longo prazo, né? Se você não esquece das promessas, Sim. se você se conecta com aquilo que ele te fala, né? E assim, eu vivi a visão, cara, que eu tinha tido 6 meses atrás. Eu ainda falei pra ela, falei, se olha só, essa aqui, ó. É esse dia que eu vi lá. E aí, a mesma toalha, mesmo tamanho de cabelo, os mesmos detalhes, cara. A Lorena tinha o cabelo bem liso, preto, bem cheio, né? Com cachos, assim. E é isso, né? Esse desejo, essa vontade de ter uma família sob, né, sobre os direcionamentos da palavra, cara. Glória a É Deus. uma família saudável mesmo, né? E a gente rompeu tudo o que a gente vivenciou, não desmerecendo os nossos familiares, mas a gente rompeu muitas questões. A gente, né, juntos a gente tem uma família muito grande também. E minha família é uma família também que tem muitos problemas. Então a gente rompeu essa mentalidade, sabe? De Ciclo de problemas. não conseguir. Sim. Eu nasci dessa forma e nasci nesse quadradinho aqui, vou ficar nesse Sim, quadradinho. cara. Não, a gente foi buscar Deus fez estudo, nova todas as a gente coisas. estudou demais, a gente, né, nós dois somos pós-graduados, eu tenho 2 pós-graduação, servindo na igreja, estudando, trabalhando, rompemos com, né, a Celine muito organizada financeiramente, trouxe isso para nossa família Glória a e a Deus. gente, né, a gente vive um padrão de financeiro dentro da nossa casa que é até acima dos nossos ganhos por causa da organização financeira. Glória a Deus, cara. E tudo por causa desse desejo de ter uma família
dentro dos propósitos de Deus, né? E aí depois, muitos anos, veio a Manu, né? Que agora tá fazendo 3 Menorzinho. anos. E ela é como se fosse um presente mesmo, né? De tudo isso que a gente vivenciou e que a gente construiu, né? E é muito engraçado, assim, que ela tem a personalidade dela, né? E ela transformou o nosso lar, assim, né? Num momento onde a gente já tava mais tranquilo, assim, né? Já tava Sim. bem estabilizado. E ela transformou, assim. Foguetinho chegou. Foi o período de pandemia, tudo, né? Pré-pandemia, ela nasceu em dezembro e em março fechou, tanto que ela nem pôde sair, né? Mas, assim, a gente colocou tudo sob o direcionamento Glória a de Deus. Deus. A nossa família se estabeleceu dentro do ministério, seguiu os preceitos, segue, coloca em prática e serve o corpo de Cristo, cara. Nossa família é uma família do reino. A gente serve o corpo de Você Cristo. percebe os frutos, né? A transformação, o crescimento, o desenvolvimento. Sim. É incrível quando você se achega no reino de Deus, na presença de Deus. Pastor Daniel, depois dessa temporada aí, a gente quer saber agora como foi que Deus te chamou pro ministério, cara. Você já tá aí, Sim. já vai É outra fazer história. Que isso. não. Mas como foi que Deus te chamou, essa experiência? E conta pra gente. Assim, o nosso ministério pastoral, né, hoje, ele foi construído sem nenhuma pretensão, né? A gente, por estar dentro da igreja, né, da igreja da Menorá, a gente sempre serviu a igreja. Chegou um período assim que a gente foi cuidado muito tempo, né? Porque nós éramos muito novos, não tinha conhecimento, bagagem, né? Então a gente foi muito cuidado, né? Pelas equipes de lideranças de jovens, depois nas células, Você né? serviu em várias áreas da igreja, então. Não, Também. a gente nunca serviu em muitas áreas. Assim, foi professora com as crianças. Eu nunca servi, mas eu ajudava assim em eventos e tal. Não servi muito assim. Aí quando a gente começou a frequentar células, era até no nossos líderes eram o Eliomar e a Sônia, nós começamos a entender esse propósito de cuidado de vidas. E aí a gente começou Se a servir interessar. né, em eventos de casais, ajudava em algumas outras coisas, assim. E a gente foi vivenciando isso. E foi nascendo na gente um desejo de liderar uma célula. Quando a gente fez o CTL lá, o curso e tal, a gente falou assim, um dia a gente vai liderar uma célula. Quando a gente tiver uma casa, a gente vai liderar uma célula, que a gente morava num apartamento bem pequenininho, né? O dia que a gente tiver a casa, a gente vai liderar uma célula. E, meu, quando você coloca, né, propósitos diante de Deus para que o reino dele se expanda, Você Deus, começa a viver Deus umas ele, abundâncias, né, cara? Deus ele derrama, né, bênçãos assim sobre a sua vida. E a gente, tudo que a gente vivenciou, né, servindo ali nas células, levou a gente a isso. E aí a gente vendeu nosso apartamento, compramos uma casa que a gente mora até hoje. Em dezembro a gente se mudou. Dezembro 2011, eu acho. E aí a gente. Em dezembro, isso. Em março a gente tava liderando uma célula em casa. 3 meses depois, cara. A, a, a célula que a gente ia. Tava vazia, não tinha poucas pessoas. De repente fez isso. Encheu de gente. Explodiu. E aí precisava multiplicar, a gente assumiu como liderança. E aí, nossa, foi uma outra fase, né? Começou Sim. a viver, né, uma liderança ministerial nas células. E aí a gente começou a trabalhar com vidas. Começamos a trabalhar com todas as situações, de casais, de filhos, né, Servindo, de servindo servindo. a igreja. E se envolvendo cada vez mais, né, nesse sentido, de servir como liderança. E aí multiplicamos primeiras células com a Estéreo Ronald, aí multiplicamos outras células com a Sandra, a Sandrinha que hoje está lá na Sacerdotes. E aí a Tati assumiu, depois quando houve a multiplicação com o núcleo,
os sacerdotes do reino, nesse período a gente multiplicou outra célula. E aí você multiplicava 3 células, você assumia como supervisão. Sim. Nesse período, o Rodolfo e a Fernanda, que eram nossos supervisores, foram também lá para sacerdotes e nós assumimos a rede azul, a rede de células, como supervisores. Então a gente passou por um nível de liderança mais de grupo. Sim. Coletivo. E aí começou algumas células também que ficaram sem supervisão, a gente acabou assumindo. Então nós ficamos com 7 células. Supervisores de rede de umas 7 células ali. E aí é outro tipo, porque você acaba cuidando de liderança. Nesse período, o apóstolo Paulo se ofereceu para me discipular. Sim. Né? E assim, o AP, né, eu já tinha, né, desde a minha conversão, eu tinha, né, uma conexão com ele assim, muito forte, né? De pai mesmo, assim, né? A gente se dá muito bem, né? E assim, eu tenho um respeito muito grande pela unção que está sobre ele, né? E quando a gente respeita uma unção, a gente acaba atraindo ela para nossas vidas, né? Você quer a unção, você respeita a unção que ela cai sobre você, né, cara? O Espírito faz um trabalho especial e... Faz, cara. E aí ele pediu, assim, pra mim um dia, Daniel, eu queria te discipular. Eu falei, né? Não sei nem o que te falar, né? Quem sou eu pra você me discipular, né? E assim, até o jeito, né, que ele chegou, assim, pedindo, né? É uma forma diferenciada, né? Uma pessoa diferenciada. E assim, eu fiquei até constrangido e muito honrado. E aí até o G, né? O pastor G me zoava. Falou, Dani, já era, vai virar pastor. E eu tinha muitas palavras, assim, dentro do ministério. Até a tia Virgínia, outras pessoas falavam muito assim, você vai ser pastor. E eu falava, eu não tenho linhagem nenhuma, cara. A gente até brinca, né? Que eu sou vira-lata, cara. Eu não tenho... Não é de raça. Eu não tenho linhagem, né? Meu avô é pastor, né? Tem essa dinastia, né? Não tem linhagem nenhuma e nunca nem considerava isso, né? E aí, nos discipulados, depois de fazer o Servindo com Excelência, o AP identificou um dom ministerial de mestre. E aí ele começou a enfatizar muito isso, as questões nos nossos encontros e tal. E eu falava, não sei disso não, meu. Se Deus te falou, eu nunca ouvi. Aí que entra, né, o direcionamento de alguém sabe, né? Ele falou assim, então busca saber. E aí eu entrei, isso ficou uns 3 anos, a gente trabalhando isso. E eu fui buscar em Deus, assim, um direcionamento, porque eu não me via como um pastor, assim, do ministério. Eu queria só ajudar, tá? Servindo a igreja. Nunca me imaginei como um pastor, né? E aí, quando ele falou assim, busca, e eu comecei a buscar, aí eu tive muitas experiências com Deus direcionando para isso, né? Só que, assim, existia uma resistência, né? Primeiramente minha e também com a pastora Silene, porque a Silene também não entendia isso. Falava, não tem nada a ver. A gente serve a igreja, mas não tem que virar pastor e tal. E aí, um dia eu tava no culto, assistindo o culto assim, né? Tava até na fileira ali daquela fileira do banheiro ali. Tava bem na ponta. Aí eu ouvi uma voz assim, chegou a hora. Aí eu até olhei pra trás, assim, Tem alguém falando comigo aqui, olhei pra trás, né? Eu falei, chegou a hora. Eu ouvi várias vezes essa. Chegou a hora, uma voz assim. Aí eu, chegou a hora do quê? Né? E comecei a tentar entender o que era aquilo. E aí, desse momento pra lá, eu comecei a enxergar esboços, cara. Meu Deus, que loucura, cara. Enxergava esboços no ar, assim. Vinha um versículo e o esboço. Umas visões. E eu falava, nossa, né? Aí eu anotava. Pergaminho rolando. Eu anotava. É sério, no ar, cara. tá ligado? Flutuando.
Eu via, cara, eu notava Olha os sermões de Deus. umas coisas muito doidas, assim. Aí eu fui e compartilhei com ele. Eu falei, AP, tá acontecendo isso, isso e isso, tal. Aí ele falou, começa a prestar atenção, né, nesse tipo de coisa, tal. E aí, desde esses momentos que eu comecei a perceber, né, esse direcionamento de interpretar o que Deus está te falando para passar, eu comecei a sentir um pouco mais de paz, porque eu rejeitava muito isso. Na verdade, eu tinha um receio, um certo medo. E aí eu comecei a me conformar, né, de entender. Aí começar a buscar em jejum, né, e Deus falou bastante em outras questões. E aí eu tinha uma questão assim, pô, mas eu vou sozinho, porque a Celine falava que não queria. Não, eu não quero, você vai sozinho e tal. Aí eu comecei a orar pra Deus e falar, Deus, eu não sinto que é eu sozinho. Porque tudo que a gente fez, né, tudo que a gente atuou muito, né, em células, em grupos e liderança, Sim, né? sempre um ajudando o outro, né? Sempre juntos. Tudo que a gente fez dentro da igreja foi sempre juntos. E aí nesse momento você assumir como sozinho, né, não tava batendo. E aí Deus começou a falar, trabalhar com ela. E eu acho que no podcast dela ela fala, ela explica. Sim. E aí ela um dia chegou e falou assim, eu vou assumir com você. E aí eu fui, do nada, assim. Aí eu falei, tá bom, né? Deus deve ter falado com ela, né? E aí a gente atendeu, né, esse chamado muito direcionado pelo apóstolo, né? Sim. O apóstolo Paulo entende dessa forma, né, e confia na gente. E a gente, cara, a gente vivencia isso, né, de forma assistencial, né? Nós somos auxiliares, então nós estamos à disposição para servir e ajudar. Sim. E eu hoje, né, eu fui consagrado com esse direcionamento de um dom de mestre, mas eu não me sinto mestre ainda, eu não sou um mestre. Mas eu reconheço a unção que foi liberada. Então eu vou me transformar em um mestre. Sim. Então não é porque eu não me entendo como que eu não aceito o que foi me liberado. Então agora a minha missão é se preparar para aquilo. Pela fé você já entende isso. E aí você validar e reconhecer aquilo que Deus te deu, né? Então é isso que a gente está vivendo e é o que eu estou vivendo hoje, né? Já daqui a pouco vai fazer um ano, né? Em outubro. E nós estamos como pastores, né? Eu e a pastora Silene, servindo, cara. Sim. Hoje nós somos responsáveis pelos grupos, né, pelos pequenos grupos. Sim. Fizemos esse trabalho, né, de reformular um pouco o conceito. Glória a Deus, cara. Desde janeiro. Desde janeiro nós estamos focados, trabalhando nisso. Trazendo reforma nessa questão, né? E estamos servindo, cara. Estamos servindo o corpo de Cristo, trabalhando, né, exercendo nossas profissões, vivendo nossa família, né, e servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo. Cara. Glória a Deus. Da mesma forma como a gente sempre fez, assim. Sim. Aumentou um pouco as batalhas, assim, mas os tiros agora é de bazuca, né? Agora é de bazuca, né? Estilingue não, agora é de bazuca, a gente sente, né? Até pedimos aí, irmãos, orem pela gente, assim, pela nossa família, cobre as nossas filhas, porque realmente é uma batalha, guerra, né? É uma guerra, né? E a gente se sente, né, protegidos, né? Guardados, mas a gente sente que é uma... Sente a guerra travando. Uma guerra, né? Sim. E, pastor Daniel, a gente quer ver se tem algumas perguntas aqui. Na verdade, tem algumas perguntas que chegou pra você e o Auri vai... Salve, família. Segura agora. Eu sou só uma voz. Ainda. Daniel, só uma coisa que você falou que chamou muita atenção. Você é um cara mais racional, né? Como você disse. E demorou um pouco pra você entender esse poder do Espírito Santo, né? Tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo a gente que também são assim. Mas a maioria das pessoas são mais emocionais, né? Então eu quero aproveitar um cara racional para ajudar a gente nisso. Como que foi, depois que você viu aquela criança falando em línguas, aquela experiência que você teve, como que foi depois daquilo?
Tipo, como que você começou a viver o poder do Espírito Santo? Como que foi na prática isso? Mais ou menos. Bom você falar nisso. É uma ótima pergunta. Eu até brinco, né, que eu sou racionalmente espiritual, né? Por que isso? É até uma forma de ensinar. Porque quando eu tive aquele impacto de ver aquilo ali, eu fui buscar entender, né, o que era o poder do Espírito Santo e como que a gente poderia viver. Sim. E aí, né, o que eu busco no relacionamento com o Espírito Santo? É viver as mesmas coisas as mesmas sensações que você tem aqui na Terra, no poder de ser um humano, né? Você ouve, você fala, Sim. você sente, você escuta. Então tudo que você vive aqui, você vive no reino espiritual. O Espírito Santo te dá poder para viver isso. E a Bíblia nos dá, né, muitas experiências de homens e mulheres que viveram isso, né? Então eu busco viver essa sensação, né, dos sentidos no reino espiritual. Então, né, ver, já vi várias vezes, visões, eu já ouvi, né, Deus falar, Sim. já ouvi orientações, né? Então, eu busco isso, eu dou abertura para o Espírito Santo me dar experiências assim, porque quando você vive esse tipo de experiência, elas são muito marcantes. Sim. E aí, em períodos de questionamentos e de um pouco de desorientação, essas experiências marcam você de uma forma que você não abandona a sua fé, você não. Você fala, não, isso aqui. Às vezes é alguma. Eu convivo com muita gente que não acredita em Deus. E aí a pessoa questiona, fala, pô, como é que você acredita em Deus, cara? Deus tá lá no céu. Eu não consigo te falar que Deus não existe. Porque as coisas que eu já vivenciei, essas experiências acabaram me marcando e são coisas que eu não consigo explicar. Por exemplo, no Audaz Revival, no começo do ano, eu tive uma experiência de ouvir muito marcante, assim. Até conversei depois com o César lá e foi muito marcante, assim. Por 4 vezes eu ouvi um coral cantando. Eu lembro você falou. E assim, eram coisas que aconteciam. Durante 2 dias ficava acontecendo. Então você ouve aqui esse ambiente e ouve um outro ambiente que é totalmente, né? Até tenho conversado assim, né, com algumas pessoas para tentar entender como que é vivenciar esse tipo de experiência. Então é isso, Na verdade, você está dando ouvido da à voz abertura, né? do Espírito Santo no mundo espiritual, né? Sim. Na verdade, as coisas espirituais. Eu ainda não senti cheiro e ainda não fui tocado ainda. Mas eu ainda vou vivenciar esse tipo de coisa ainda. Vamos lá, tem uma pergunta aqui diretamente da França. Ô, louco. Ô, louco. O Marco Pentola perguntou assim: alguma lição aprendida lá atrás na primeira célula que você leva até hoje? Ah, sempre tem, assim, cara. Uma marcante, assim, foi a gente, a gente, líderes, assim, muito novos, né? A gente tinha pouco tempo de casado. A gente fez um atendimento, assim, um acompanhamento de um casal que tinha 20 e tantos anos de casado. E quando a gente chegou para atender eles, eu falei assim, mas Deus, o que eu vou falar para eles? Eu nem sei, né? A gente tem pouquíssimo tempo, o que eu vou falar para eles? Tem 20 anos de casado, né? Então, isso me fazia buscar muito, pedir muita direção. Ah, Deus, o que eu vou falar? Me dá as palavras para eu falar. E isso é a maior lição, assim, a gente nunca deixou de fazer isso, pedir a orientação para que as palavras que sejam colocadas na minha boca não sejam as minham palavras, não sejam o meu conhecimento ou não seja
aquilo que eu aprendi, né? Sejam as palavras que Deus quer falar para aquela pessoa. E assim, a gente vivenciou naquele dia assim uma experiência muito marcante, né, nesse casal assim, e eles estão até hoje assim no nosso ministério, Glória a Deus, cara. né? Eles estavam numa situação, assim, pra você ter uma ideia, de 2 anos sem dar um beijo, cara. Meu Deus. Não era mais um casal. Imagina. E Não ali, tava mais vivendo como um casal, né? e ali o poder, né, da palavra de Deus ali libertou eles e Glória a até Deus. hoje assim a gente tem uma conexão, né? Então, quando você se sente fraco, é que ele te faz forte, né? Glória a Então, Deus. Deus vai te usar, só você depender dele. Amém, mano. O Cássio Soares, Cassião, perguntou assim, ele falou assim, ó, não precisa falar correndo, mas fale da importância da menorá na sua vida e na sua família. Meu, assim, eu já tive muito convite para ir para outras igrejas. Até quando aconteceu a multiplicação, né? Todos os nossos amigos, bastante gente foi para lá, ficava, vem pra sacerdote, né? Rodolfo era meu discipulador e tal. O Gil, né? Mas assim, olha só, nesse período a gente ficou nessa discussão, né? Pô, vamos lá pra turística, na época era o núcleo, não sei o quê. Aí eu falei assim, tava até tendo uma célula em casa. Eu falei assim, pera aí que eu vou orar. Eu subi pro quarto e a gente tinha um quartinho lá e fui orar. Aí a hora que eu comecei a orar, Deus me respondeu na hora, cara. Meu Deus. Abriu, na hora assim, Deus me falou assim, lembra do primeiro dia que você entrou na Menorá, como você tava? Tava legal, né? Tava tudo bem, né, com você, né? E agora, né? Como que você tá? Foi aqui que você foi transformado, foi aqui que você vivenciou tudo isso daí. Que você tá dessa forma hoje porque você valorizou esse ministério. Aí eu falei, então tá bom, Deus, eu entendi. Aí eu desci a cela e ainda tava lá. Eu falei, ó, gente, eu vou ficar. Né? Independente do que acontecer, eu vou ficar e... Glória a Deus, cara. Porque assim, eu sempre... Assim, eu amo a Menorá. É uma igreja tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas é um lugar que De Deus. o poder de Deus está ali, Sim, cara. a palavra de Deus está ali, né? A vida, né, dos pastores, né? A gente conhece profundamente, Tem integridade. Aqui, né? A integridade e a cara. simplicidade, né, de pregar o evangelho. Eu amo a Menorá, cara, e eu não mudaria assim para outra igreja. De forma alguma, eu amo que eu vivo ali, cara. A importância dela é muito grande. Não coloca assim, né? Acima do que os poderes de Deus fez, mas a importância dela é muito Família, grande. né? Muito grande, né? O pastor Wagner, cara, ele já fez, assim, pela minha vida, assim, pela minha família, cara. Até me emociona, assim, porque eu considero o apóstolo Paulo e o pastor Wagner, cara, no mesmo patamar que meu pai, assim, cara. De importância e relevância, assim, né? Porque em todos os momentos da minha vida importante, o pastor Wagner tava junto, cara. Mesmo às vezes sem nem eu pedir, cara. Então, a importância que ele tem na minha vida, cara, até agradecer ele ontem, assim, como um pai, cara. Ele é um pai pra mim, assim. Eu amo a vida dele, cara. Amo demais, assim, cara. E é isso, cara. Até tô emocionado aqui. Não, mas é muito bom é muito família mesmo. É uma família, cara. E O família. pastor Assim, Wagner mora perto de casa, né? Minha mãe conta diversas vezes, assim, que ele dava carona pra ela ir embora pra casa, assim. Ele levava ela, ia pegando com ela, falando que meu pai um dia estaria junto e tal. Então o pastor Wagner é muito 100%, né, mano? sim, cara. Tem duas perguntas bem parecidas. Você ainda vai fazer um ano de pastor, mas o pessoal quer saber quais têm sido as maiores dificuldades e desafios como pastor. Já tem alguma aí, mas...
É se encaixar, assim, a gente ainda não se encaixa, assim, muito bem, né? Até os irmãos ainda ficam, ô, Daniel, desculpa, é pastor Daniel. A gente ainda não se encaixa muito, mas a dificuldade eu vejo que é muito lidar com tudo que a gente faz, né? A gente trabalha, né? Tem uma responsabilidade de uma equipe, né? Na coordenação, assim, tem uma equipe também. Temos a nossa família, 2 crianças que tá em período de escolar, né, cara? E é lidar com tudo, assim, porque muitas vezes, né? Às vezes a pessoa associa a figura do pastor como alguém que está ali sempre disponível na igreja, né? E a gente se esforça muito para que não desequilibre todos esses pilares que a gente tem estabelecido, né? Que é a nossa família, que é o nosso relacionamento Sim. e o nosso trabalho, né? Então, para que uma coisa não acabe prejudicando a outra. Então, a maior dificuldade é gerenciar tudo sem que nada saia do lugar, né? E desande, né? Não adianta eu ser um pastor e minha casa tá toda bagunçada, meus Sim, filhos, cara. né? Minhas filhas sem direção, ou eu negligenciar meu trabalho, né? Então, a dificuldade é mais essa, porque em meio a isso a gente tem que estar muito atento, porque existe, né, um adversário que está o tempo inteiro buscando alguma chance para te atacar. E a gente sente uma luta muito grande no reino espiritual principalmente quando nós vamos ministrar, assim, né? Vamos preparar uma ministração para domingo ou para algum momento, né? A gente sente dentro, assim, né, do ambiente familiar uma opressão tentando intimidar. Mas a dificuldade é mais essa, assim, né? E aprender a lidar com pessoas, né? Porque diariamente Cada um, acontece de várias situações, né? Mas é isso, cara. Imagina. Foi a Lucy Sótinas e a Nutritati que fizeram essa pergunta. O Davi Vasconcelos perguntou assim: um sonho ou sonho ou objetivo que ainda não realizou? A maratona vai realizar, né? A maratona é mais um Correr, objetivo, assim, não é um sonho. Eu tinha um desejo de fazer uma maratona aos 40 anos. E aí a gente começou a se preparar no passado, tô com 41, né? Só que devido à pandemia, tudo cancelaram, um monte de prova. E aí a gente transferiu para esse ano. Aí daqui 2 semanas vou estar com um objetivo, né? Uma coisa que eu não imaginava, assim, eu tava num período de pandemia ali, né, acima do peso, com muitas dores nas costas, nas pernas, e aí eu comecei a voltar a andar, praticar um pouquinho de corrida, eu falei, não, eu vou fazer uma maratona. Esse é o objetivo. Aí começamos a treinar, se jogar. E aí a pastora Sirene falou, não, vamos fazer uma maratona. Aí nem imaginava que ia vivenciar isso, né? E agora tá chegando, daqui 2 semanas. Agora, sonhos, eu sempre tive um objetivo, assim, profissional, né? De ser um designer, de trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei desde criança. E graças a Deus hoje eu conquistei, assim, um espaço e eu sou bem realizado. A família, né? Mas eu tenho um sonho de ministrar em inglês, cara. Eu tô me preparando para isso e eu não sei, eu sinto um direcionamento, assim, algo que Deus tem colocado no meu coração, um desejo de ministrar em inglês. Eu não sei porquê ainda. Isso tá dentro, eu ainda vou descobrir. Nossa, Mas eu tenho buscado isso, assim, de começar a ministrar em inglês mesmo. E me tornar um mestre mesmo, né, daquilo que Deus tem me ensinado, né, cara. É um sonho, né? É uma mulher muito linda que ela não quer se
que ela seja divulgada, não é minha esposa, tá? Ela perguntou assim, o que você acha que falta no posicionamento dos homens hoje em dia? O que falta no posicionamento dos homens? Hoje em dia. É reconhecer o papel que Deus estabeleceu na Bíblia, né? Como um sacerdote, como a responsabilidade que está sobre o homem, né? Semelhante ao pai, né? Até o slogan, né, que o pastor G está usando para os homens da menorá fala isso, né? Deus criou os homens semelhante a ele, né? E assim, precisa entender mesmo o papel e a responsabilidade que está sobre os homens, né? De cuidado, de respeito, né? De ensino, de orientação, né? Hoje a cultura masculina está saindo totalmente dessa responsabilidade, não quer ter responsabilidade, né? De cuidar dos filhos, de ensinar, cuidar da esposa, de ser fiel à sua esposa, de não vivenciar um contexto de brincadeira, né? Sabe, um querer ficar sempre tirando sarro do outro, aquela coisinha, né? De, haha, sou espertão e, na verdade, tá fugindo do papel, né? De responsabilidade, né? Tanto de cuidado como de orientação. É isso que eu vejo, assim, os homens precisam assumir esse papel, né? Os homens parece que estão acuados, né? Parece que tá assim, meu, o que eu vou fazer? Enquanto as mulheres estão estudando, buscando espaço, né, de profissional e, né, buscando em Deus, mas não estou nem falando desse universo e esse empoderamento que tanto se fala, né, do feminino. Mas dentro da igreja, você vê, tem uma reunião de oração. 80% é mulher. Você vai fazer um evento da igreja. Mulher, vê a liderança da igreja, né? A gente fez esse trabalho de identificar as lideranças. Nossa, era 4, 5 vezes mais mulheres do que homens, né? Então cadê os homens, né? Precisa ter esse papel de assumir, né, cara? Papel de sacerdote. De sacerdote, né? E que Deus capacita. É o lugar onde Deus colocou ele, né? Sim, de responsabilidade, orientação, cuidado, né? E exercer ali o papel como sacerdote, né? Atrair a presença de Deus. Eu também fiz uma pergunta que é assim, como você aprendeu a administrar seu tempo entre atividade física, família, igreja? Você é um cara que tá fazendo tudo durante o dia. Outro dia, até conversei com a coordenadora lá, a gerente do RH, ela falou assim, como que você faz tanta coisa? Tem mais horas, não é possível. Mas na verdade a gente acorda muito cedo. Deixa de dormir, né? Quando você acorda cedo, você rende o dia. Então, 5h30, 5h40 a gente já tá de pé fazendo atividade. E aí tem um período ali, às vezes a gente reveza, que a pastora Silene também gosta. Então, um dia vai ela, outro dia vai eu. Mas vai nesse horário aí. Ou às vezes quando tá muito tarde já, e aí eu saio, né? Porque ela não gosta de sair muito à tarde, de noite, assim. E aí eu vou também. Mas eu encaixo. De alguma forma eu encaixo e a gente se planeja. Às vezes eu tenho treinos que demoram 4 horas. Então aí a gente se planeja. Já fala, ó, dia 28 eu vou fazer esse treino, vamos deixar as crianças na minha sogra, não sei o que e tal. A gente se planeja. E a vida nossa é só se planejar, cara, pra tudo. Ainda mais com 2 crianças, né, mano? Sim. Já bem mais. E tem um apoio da família, assim, né? Da minha sogra, a tia da Silene, que nos ajudam bastante, né? A família é fundamental nessa hora, né? A minha família não mora, né, por aqui, mora na Zona Leste. Então é mais difícil de contar. Mas a família assim, dá muito apoio pra gente. Então, tanto no trabalho na igreja,
às vezes a gente fazia algum atendimento, igual hoje mesmo, as crianças estão na minha sogra, né? Se a Manu tivesse aqui, ela já tinha, né, derrubado tudo aqui, né? Então, a gente se planeja, cara, pra tudo. A gente é um calendário, assim, um volante, cara, pra poder fazer tudo que a gente faz, assim. Pra quem fazer as coisas tem que tem que ter muita vontade, cara. Muito desejo mesmo de... Né, eu emagreci 12 quilos, cara. Não foi fácil, entendeu? Então... Mas por quê? Tinha dia que tava 8 graus pra acordar, né, no frio de manhã. Sem choro. Tem que ir, cara. Tem que ir. Essa é a hora que tem. Se não for, não dá pra ir mais. Aí levanta e toma um banho, levanta e vai, cara. Né? E vai pra cima. Então a gente gosta sim, cara, de ser intenso. De viver a vida mesmo, cara. Com tudo que a gente tem. Se entregar com tudo, cara. Né? Não deixar uma coisinha assim te abalar, sabe? A gente é 4x4, cara. Vai pra cima. A última pergunta é da Sandra Amorim. Ela perguntou assim: Sandrinha. Pastor, você acha que Jesus volta nessa década? Bem escatológica, hein? Essa daí não dá. Além agora. Pergunta Essa escatológica. A Sandra, ela gosta, né, de conversar sobre... Assim, na verdade não dá pra gente achar, né, que Jesus vai voltar. Se você olhar pro mundo, você vai falar, Jesus vai voltar amanhã. Sim. Então tem sinais, né? Existem sinais. O que eu vejo, assim, olhando para o que a Bíblia ensina, direciona e como a gente vê o contexto mundial, né? Porque você nunca pode olhar localmente quando você pensa na volta de Cristo. Sim. Você tem que voltar sempre, né? Você olha para Israel, vê como Israel está se comportando e se situando, e olha para o resto do contexto do mundo. E aí você entende mais ou menos um relógio de como que tá a situação, né? Os tempos, né? Dessa hora, né? Sim. Tanto que nem Jesus sabe, né? Qual que é a hora, né? Tem como você... Eu vejo que ele tá lá, né? E aí, pai? E aí? Calma. Né? Tem até o anjo posicionado no sol lá. Apocalipse 19 fala, né? Sim. E aí você... Assim, se a gente for olhar... Assim, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu sou muito ligado em tecnologias futuras, né? E até tava numa palestra agora sobre metaverso e Web3, cripto, umas coisas assim. A gente caminha para um romper, assim, dessa realidade que a gente vive. E assim, países muito desenvolvidos vão virar potências mesmo, né? E aí até tenho feito um estudo, assim, porque o que eu vejo? Eu vejo a volta de Cristo muito nessa desproporção. Como sempre foi na Bíblia. Né, o povo saiu do Egito com uma desproporção ali de exército, de situação, né? E a mão de Deus livrou. Né? Noé construiu uma arca e Deus livrou numa desproporção. Sabe, é meio que caminhos que eu tenho encontrado, assim, estudando a Bíblia, né? E até quando... Né, tem várias situações, assim, né? Davi com Golias, então você vai... Né, a Babilônia com o povo de Deus ali. E aí quando Jesus vem, existe uma desproporção de encarar o Império Romano. Então eu acredito que Jesus vem nessa desproporção, cara. Quando existe uma potência assim que consiga sobrepor o mundo mesmo, de, sabe, ela tomar, porque hoje existe narrativas que, por exemplo, a Rússia tá ali,
ó, se mexer eu acabo com tudo. Aí tem a China, tem vários os Estados Unidos, tem a Europa, né, que se juntar. Então não existe alguém que consiga, sabe, ter um domínio. Eu vejo que a volta de Cristo está nessa... É uma viagem, não tem nada... Eu acredito na desproporção, porque eu entendo que Deus vai livrar a igreja nessa hora, assim, da desproporção, assim, que quando tiver, uau, o que eu vou fazer? A mão de Deus vem e arrebata a sua igreja. E aí se prepara para a volta de Cristo, né? Nessa desproporção. Quando a humanidade olhar para algo e falar assim, nossa, não tem quem possa vencer. É aí que Jesus volta, reinando. Ó o mestre aí. Ó o mestre. Quer saber mais? Lê Apocalipse. Vá para os sermões. Mas isso é interessante você entender, né? Israel sempre lutou desproporcionalmente em números, em olhar humano, em força física, em armas, naquilo que o homem se apega. Sempre para mostrar o poder de Deus. Sempre o poder de Deus, né? Sempre prevaleceu. Bem aquilo, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Até o pastor Wagner citou ontem, né? Eu tava estudando essas passagens e o pastor Wagner leu, né? Quando Eliseu, né? O exército sírio era um exército monstruoso. E Deus mostrava para Eliseu, né, o que ia acontecer, cara. E quem que é esse cara? Quem é? É o profeta lá, o senhorzinho que tá lá, né? Falando com Deus. Manda o exército pegar ele, né? Cara, uma pessoa, cara. Né? E é isso que eu vejo nessa desproporção. E aí quando, né, a história se desenrola de uma forma assim que, cara, um exército poderoso foi totalmente, né, tomado ali e enrolado, todo mundo ficou cego, foi parar lá na cidade, no meio da cidade, né? Aí serviram um banquete, né, pro exército. Então, Deus, né, ele age dessa forma, contrariando tudo que a gente pensa e tudo que a gente acha. Então eu vejo que é nessa desproporção que acontece esse momento, assim, do arrebatamento. Sim. É isso. Sim. Acabou as perguntas. Minha participação sincera. Pastor Daniel, uma das coisas que a gente tem entendido de Deus para esse momento aqui, Juventude Audaz, que nós somos, na verdade, a igreja, porém, traduzindo o evangelho para jovens e adolescentes. Essa é a nossa missão e essa é a nossa função, né? Nós somos a igreja de Jesus no corpo, mas a gente traduz a voz de Deus para os jovens e adolescentes. E partindo disso, cara, para as considerações finais aqui, o que você tem de direcionamento que você enxerga hoje para os jovens e adolescentes que estão nos assistindo aqui? Que você tem assim, que você fala assim, cara, eu enxergo isso de Deus para os jovens e adolescentes desse tempo, entendeu? Dessa geração. Sim. Fala sobre isso. É um tempo, eu vejo que é um tempo especial, né? De oportunidades. Existem muitas oportunidades e existe muito, né, um nível muito alto de entretenimento. Sim. Então, quando você vive esse cenário, o entretenimento acaba te ofuscando e fazendo você perder as oportunidades. Sim. Porque você gasta mais tempo, né, ali naquilo que tá te distraindo. Que não te leva a lugar nenhum. Que acaba te colocando num ciclo vicioso. Então, ao mesmo tempo que a gente vivencia um contexto difícil e complicado como sociedade, a gente vivencia um lugar, um ambiente cheio de oportunidades. E quem está atento às oportunidades vai vivenciar um tempo de muito crescimento, de vivenciar grandes coisas com Deus. Eu lembro quando eu fui no Descende, fui aqui no Palestra, 90% do público ali era jovens, cara. Sim. Né? E um monte de gente lá levantou o tênis e tal, eu vou. O que aconteceu nesse período, né? Quais foram as oportunidades que passou? Sim. Então,
existe um romper na juventude, né? Mas existe um trabalhar, né? Uma camada de futilidade, de entretenimento que precisa ser identificada. Sim. Então, se você não conseguir equilibrar, né, você passar, não estou falando que é errado você, né, gastar um tempo em, né, em entretenimento, assistir uma série, estar na rede social, curtir, dar risada, beleza. Mas você vivenciar só isso, você tá deixando de aproveitar muita coisa, né, Sim. cara? E eu vejo muito, né, uma juventude muito tecnológica, conectada com isso e esquecendo muito da essência. Sim. Então, como eu contei lá no começo, né, você vivenciar, né, as pessoas, você tá conectado com um esporte, Sim, cara. né, Importante. você fazer uma atividade, você servir as pessoas, você, né, buscar isso. Eu vejo que o jovem precisa ser mais intenso nisso, sabe? Sim. Não se fechar tanto no, naquilo que tem de facilidade hoje, né? Que, por exemplo, você não precisa hoje nem sair de casa para você trabalhar para o Sim. mundo inteiro, Sim. né? Então você poderia estar aqui e estar trabalhando para vários países. Sim. E aí você fala com várias pessoas pelo seu celular. Então você acaba desconectando muito de algo que é muito essencial. Que é a relação pessoal. É uma relação pessoal Sim. e de proximidade e de construção de laços, né, com as pessoas. Então eu vejo muito isso, o jovem não se perder nessas questões, Sim. né, e não achar que tá gastando, perdendo tempo, né, dentro da igreja porque os outros estão vivenciando outras coisas. Não, você tá dando sua melhor época, assim, né? A época mais produtiva para o Senhor, né? E vivenciar isso. E uma coisa que eu sempre indico, assim, que pra quando eu falo com jovens, assim, se possível, tem muito jovem que não acredita nisso, né? Mas eu indico uma experiência internacional, sabe? Sim. Vivenciar um outro país, de alguma forma, Outra sabe? cultura. Buscar, assim, ainda jovem mesmo, adolescente, nem que seja, sei lá, pra ir pra lavar prato, cara. Sim. Vivenciar outro contexto, porque isso expande a visão, Sim. né? Faz você viver outras coisas e esse é o momento de aventurar, vivenciar. Eu não fui quando eu era jovem, Sim. eu achava que isso era impossível. Quando eu fui para outros países, eu vi o cenário assim de coisas que eu falava, nossa, né? Diferente, né, cara, que é estar aqui. Diferente que é ir para um lugar onde as pessoas, você sente que o Espírito Santo não é bem-vindo. As pessoas olham assim, né, caminham sem ter um direcionamento da palavra de Deus. Sim. E aí você vai numa outra cultura onde as pessoas têm uma vida totalmente estabilizada, um país organizado, e aí você vivencia e você fala, nossa, as casas não têm portão, porque Sim. ninguém entra na sua casa, é uma educação diferente. Então a sua mente se expande. Então o jovem precisa ter é difícil, não tem. Cara, tem muito programa, tem muita coisa que dá pra fazer, né? Sim. De experimentação. O jovem precisa experimentar a vida de coisas que são oportunidades Sim. que esse tempo nos dá, né? E não perder tanto tempo em utilidades e entretenimento, cara. Glória a Deus. Porque o tempo passa rápido, cara. Passa Não rápido. parece assim que hoje eu tô com 40 anos, tiozão, né? Ó, eu tenho 40 anos, cara. Então, não parece assim que foi é, tão tanto tempo assim que passou. E daqui 2 semanas você vai fazer a primeira maratona, hein? É, e 40 ainda anos. vivenciar bastante maratonas ainda já. Essa é a primeira, Glória a Deus. mas nós vamos
eu não vou parar, né? Aproveitar. Foi tão difícil chegar e eu continuar construindo outras experiências, porque essa é a vida, cara. A vida te dá oportunidades, você precisa buscar elas, cara. Buscar vivenciar e um desejo, sabe? De vivenciar tudo que Deus tem pra você. Né? Não perder tempo. Glória a Deus, pastor Daniel. Valeu. Pessoal, foi uma honra passar esse tempo aqui com o pastor Daniel. A gente tá fechando aqui. E antes disso, eu quero te dizer uma coisa. Se fez sentido isso pra você, se Deus falou com você, agora com tudo isso que a gente compartilhou, fomentou aqui, eu quero te incentivar a você estabelecer o reino de Deus, a você construir para a eternidade. Como? Cara, fazendo um compartilhamento desse conteúdo aí nas suas redes sociais, marcando um amigo nos comentários desse vídeo. Se te edificou, compartilha, porque a gente pode junto estabelecer o reino de Deus através dessa ferramenta, através desse momento, essa vida na vida, esse derramar de vida aqui. E que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações. E vamos juntos estabelecer o reino de Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Daniel. Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado, Juventude Audaz aí, todo mundo que organizou. E vamos pra cima aí. Fazer acontecer o reino de Deus no nosso meio, no nosso ministério. Vamos aí. Valeu. Valeu.